Mas quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Eu também. Você está muito ávido por ouvir essa palavra? Amém? Então abre comigo aí, Lucas capítulo 18, versículo de número 9. O mesmo texto que falamos de manhã. Pastor, é a mesma palavra? Não. Né? É óbvio que eu vou repetir algumas coisas. Tem gente que... Quantos não estiveram aqui hoje pela manhã? Aí, a grande maioria não esteve, né? Quantos estiveram? Vocês que tiveram vão ouvir de novo algumas coisas, né? Mas é benção. Antíteses do Evangelho, quando o orgulho nos derruba, é o tema dessa palavra. De manhã eu preguei considerando os outros maiores. Hoje, agora à noite, quando o orgulho nos derruba. Você achou aí Lucas 18, 9, amém? Diz assim o texto. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de fazer o quê? Orar. Um fariseu, ou seja, representante da religião, né, alguém que entendia da lei, e o outro publicano, ou seja, um marginalizado, né, alguém que era mal visto pela sociedade judaica, porque era um cobrador de impostos, e o fazia não da forma decente, mas indecente. Portanto, alguém repudiável ou repugnante em vista da sociedade. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda aponta para o cara do lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ô crentão. Esse era crente mesmo, só para ele mesmo. E o texto diz que ele orava de si para si mesmo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. O quê? Pecador. Diga-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado, mas o que se humilha será? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça, faça uma oração particular para Deus, você e Deus agora. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, ministra no nosso coração. Fala conosco que ao sairmos daqui, saiamos com compreensão dessa palavra, com essa palavra ardendo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa semana, ou nos últimos 10 dias, nós fomos bombardeados por informações de acontecimentos que envolvem a igreja evangélica brasileira, que envolvem um tipo de relacionamento inaceitável entre, possivelmente, um evangélico e uma pessoa de uma outra religião. Nós fomos bombardeados de informações sobre aquelas ações repugnantes e repudiáveis e rechaçáveis do pessoal dos ativistas gays lá, o LGBT, essas siglas aí, que é tanta sigla, tanta coisa, que vilipendiaram objetos de cultos, que profanaram a Bíblia, que agiram mal em face daquilo ali. Todavia, do outro lado, a gente vê uma igreja, ou alguns representantes da igreja, que estão, de alguma forma, entrando numa guerra que não deve ser guerreada dessa forma. Eu comecei essa reunião, assim que subi aqui, chamando você para orar. Nós oramos pelo Brasil, oramos pela igreja brasileira, oramos pelos líderes, oramos por essa igreja, oramos por essa comunidade.
E o mundo já está vivendo em guerra. Nós fomos bombardeados por uma informação tão terrível que aconteceu no estado americano, onde um jovem entra numa comunidade de negros e, com requinte de crueldade, ele desfere vários tiros, matando pais de famílias, matando moças, matando senhoras, matando pessoas. E a gente fica pensando, meu Deus, onde vai parar? Porque o que se vê e o que se ouve, o que se faz, o tempo todo é guerra. Guerra por causa da religião, guerra por causa de dinheiro, e guerra, e guerra, e guerra. E as pessoas estão se autodestruindo, destruindo umas às outras. Quando na verdade, nós servimos um Deus que não é o Deus da guerra, é o Deus da paz. É o Deus da paz que diz a palavra, que excede todo entendimento. Que paz é essa? Eu não sei o que está acontecendo no contexto no qual eu estou inserido, não dá para explicar, é inexplicável, eu não sei por que essas guerras. Mas o fato é, há uma guerra acontecendo aqui no Rio de Janeiro agora. O poder público contra o poder paralelo do crime organizado. Tem gente morrendo. Há guerra nos lugares lá do Oriente Médio por causa da religião. Uns estão matando os outros porque creem em fé diferente. Aqui a guerra é uma guerra que ainda está no campo da fala. Né? Um agride o outro. Você é um imbecil, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Você é... E quem está certo? Todo mundo está certo, está todo mundo errado, irmãos. Alguns estão certos em algumas coisas, outros estão certos em outras coisas. O fato é que nós não fomos chamados para esse tipo de guerra. Tem muito interesse por trás dessa guerra toda. Interesse que não é a promoção do Evangelho. Esse texto que nós acabamos de ler, fala de algo que é inerente a todo ser humano. É inerente a mim e a você. Orgulho, vaidade, soberba. Isso está intrínseco, está arraigado na nossa natureza. Não, pastor, eu não sou orgulhoso. Tem gente que só falta dizer assim, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Queridos, e a grande questão é que nós não conseguimos enxergar isso em nós mesmos. A gente vê isso no outro. Como muitas vezes a gente não consegue ver o nosso próprio defeito. A gente não consegue fazer uma autoanálise da nossa vida. A gente não consegue fazer uma introspecção e se autoavaliar, porque a gente fica avaliando o outro. A gente fica avaliando a vida espiritual do outro. A gente fica avaliando a espiritualidade do outro. E se a gente botar um crente hoje para avaliar a espiritualidade de A, B ou C, ele vai fazê-lo com muita excelência. O que você acha de fulano? Não, fulano é um bom crente. E ciclano. E tem gente que faz divulgação da sua própria espiritualidade. Então o que a gente vê nesse texto aqui? A gente vê dois homens fazendo a mesma coisa. Só que um faz a coisa da forma correta e o outro faz a coisa da forma equivocada. Porque diz o texto, os dois sobem para orar. Quantos entendem nós precisamos orar? Aleluia. Só que diz o texto que o primeiro, que era conhecedor da lei, o primeiro que era um religioso, o primeiro que era alguém que tinha entendimento de fato da letra da lei, esse alguém sobe. Ele se põe em pé. Diz o texto que ele fala no nome de Deus. Mas ele não está orando a Deus, ele está orando de si para si mesmo. E ele começa a fazer uma oração que não passa do teto. Ele faz uma oração que Deus não recebe. Ele diz, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou um roubador, talvez apontando para o publicano. Eu não sou como esses injustos.
Às vezes eu vejo pessoas falando na igreja, a gente fala tanto jargão evangélico, irmão, dá para fazer um dicionário de evangeliquez, né? O ímpio. O cara não sabe nem o que é ímpio. Não, pastor, porque fulano é ímpio. Eu prefiro olhar fulano e ver nele um crente. Um crente que não está na igreja ainda, mas vai vir. Obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Deus repudia essa oração. Ao passo que o outro publicano, o pecador, o rechaçado pela sociedade, o pária da sociedade, o que ninguém queria, não ousava olhar para o céu, porque era costume quando se orava olhar para o céu. Ele baixou a cabeça, envergonhado, se sentindo, de fato, um pecador que precisa de Deus. E ele diz: Deus ser propício a mim, pecador. Uma frase apenas. Diz o texto que ele desceu justificado, mas o fariseu não. E o texto se encerra com Jesus dizendo: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Queridos, sabe o que nós precisamos hoje? De algo que é inerente em Jesus, o nosso mestre: humildade. A gente precisa vencer esse ranço de orgulho que é arraigado em nós. Nós somos orgulhosos, irmãos. Nós somos vaidosos. O ser humano é assim. Você já viu aquele ditado: dá poder e você vai ver quem é o cidadão? Dá dinheiro. É óbvio que uns se comportam de uma forma pior, outro de uma menos pior. Mas isso faz parte do ser humano. Mas Deus pode mudar essa realidade intrínseca em nós, pode nos aprimorar, pode nos melhorar. E muitas coisas que passamos, queridos, é porque Deus está forjando em nós um coração melhor. Muitas das coisas que enfrentamos é porque Deus está amassando o barro para trabalhar. É porque Deus está nos premindo, nos prensando. E aí quando a gente olha essa guerra sendo travada na mídia, o pastor está defendendo a igreja. Tá não, irmãos. A igreja não precisa de advogado. Está defendendo Deus. Deus não precisa de advogado. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o maior de todos os advogados. Deus está olhando para essa coisa toda e Ele não está satisfeito com isso. Só que a gente quer se colocar na posição de juiz. Sabe por quê? Porque a gente tem orgulho de ser crente. A gente tem orgulho de ser evangélico. A gente tem orgulho de dizer que a gente vai para o céu e o outro vai para o inferno. Querido, o inferno vai estar cheio de crente. Escute isso que eu vou falar e não distorça o que eu vou dizer. E o céu vai estar cheio de gente que você olha para ele lá fora e diz: é um ímpio. Mas ele é um filho de Deus que ainda não foi alcançado por Deus, ainda não veio para a fé. Pastor, o céu vai ter crente? Pelo menos na nomenclatura. Vai ter pastores? Pelo menos na nomenclatura. Mas como é que o senhor sabe disso? Foi Jesus que disse. Se ele disse, eu acredito. Você acredita também? Jesus disse. Ele disse que naquele dia ele vai dizer: em teu nome expeli demônios, Senhor, em teu nome fiz milagre, em teu nome fiz sinais, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Quem expulsa demônio no nome de Jesus? Quem cura enfermo no nome de Jesus? Você há de convir comigo que são os crentes, tá? Pois é.
Então, querido, porque a gente tem orgulho de ser crente, a gente tem orgulho de fazer parte de uma agremiação, né, de uma igreja. Tem gente que é tão bairrista na questão denominacional. Não, porque eu sou dessa denominação desde pequeno. Não, porque eu cresci aqui. Não, porque... Não tem denominação perfeita, irmão. Pastor, aí a nossa é imperfeita. Eu falo isso para quem tiver que falar. Tem um monte de imperfeições. Onde tem homem, tem imperfeição. Mas esse camarada aqui, esse fariseu, ele estava tão cheio de orgulho, ele estava tão cheio de si, ele estava explodindo em si mesmo, que ele faz uma oração de si para si mesmo, desprezando todos os seus pares, desprezando quem está do lado, desprezando todo mundo. Queridos, esse é o tempo onde diz a Bíblia que haveria de esfriar o amor está se esfriando, mesmo nos arraiais evangélicos. A gente não tem capacidade de amar de forma prática, de abraçar o desvalido, o caído. Eu te pergunto, um travesti em crise, um homossexual em crise, e a gente lida com isso o tempo todo, irmãos. Você acha que ele vai procurar um pastor desse midiático, todo encraquelado com política, que está fazendo o que está fazendo na televisão? Você acha que ele vai entrar lá na igreja dele para ouvir o evangelho? Não vai, irmão, não vai. Pastor, e aqui? Eu estou pedindo a Deus que eles venham, irmãos, porque eu quero abraçá-los. Quero dizer a esperança para você, irmão. A esperança. O mesmo Deus que nos alcançou, o Deus que pode te alcançar. A gente está num lugar e a gente não sabe se relacionar com a pessoa porque ela é de uma outra religião. Querido, a divergência é no campo de ideias. A divergência, ela é mínima, tendo em vista que ele é um ser humano igual a você, igual a mim. Não, pastor, eu oro para ele se converter. Ora, mas amarra o cara o dia todo. Quando chega no trabalho, está amarrado em nome do Senhor e fala alto, né? Tem um vizinho que é envolvido com cocutismo, com as coisas, e passa amarrando, passa... Meu amigo, vai criar só ódio, vai criar só repúdio. É como se nós estivéssemos fazendo essa oração, obrigado, Senhor, porque eu não sou dessa religião A, B ou C. Aí a gente diz que a gente ama, como é que é a matemática? Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Pecado a gente não tem que amar mesmo, irmão. Mas você ama o pecador à distância? Você ama o pecador sem abraçá-lo? Esses dias eu fui lidar com uma situação, o menino estava tão armado, o menino estava tão machucado, tão ferido pela vida, pelas circunstâncias que viveram na infância. E eu fui lá para tentar pacificar uma situação e eu pus a mão nele. E quando eu pus a mão nele, ele já tinha um ranço comigo, já de 20 anos atrás, de uma divergência que a gente teve naquela época quando eu era crente. Eu queria dar umas pauladas nele, e ele queria me dar umas pauladas também. Na verdade não era nem nele que ele era criança, era na mãe dele. E aí quando eu pus a mão nele, ele tira a mão de mim. Aí eu olhei no olho dele e falei, rapaz, olha só, eu estou aqui na paz. Aquele Adriano de tempos atrás, aquele cara já não existe mais não. Eu olhei no olho dele e falei assim, eu quero dizer para você que eu amo você. Ele olhou no meu olho, irmãos, e ele viu verdade. O olho dele começou a marejar. Acho que se ele ouviu alguém dizer que amava ele deve ter ouvido muito pouco. E eu falei, eu amo você.
e eu quero te dar um abraço. Ele quis fugir do abraço, mas não deu, eu abracei. Abracei e dei um beijo nele, desmontou, irmão, desmontou. Aí foi para a situação demandada. Depois o colega advogado me ligou assim, falou, pastor, o que você fez com o menino? Que na outra situação ele estava todo armado, ele era outro menino. Aí eu falei, Deus já começou um processo na vida dele. O menino cresceu ouvindo a mãe dizer que ele era um diabo, que ele era homossexual, que ele era isso, que ele era aquilo. Cresceu o tempo todo ouvindo aquilo, irmãos, com 6, 7 anos de idade. Eu vi, ninguém me falou. E eu disse para ele, cara, você pode ser alguém brilhante, você é inteligente. Você é uma pessoa admirável, Deus te vê assim. Mas sabe, queridos, a gente está criando ponte, ou melhor, a gente está criando muros ao invés de ponte. Nós estamos destruindo, ou destruindo-nos uns aos outros, por causa da maldita religião. Jesus fez essa parábola aqui, fez essa ilustração, falou disso, para mostrar para nós justamente que Ele ama todas as pessoas indistintamente. Qualquer pessoa que reconhecer o pecado, qualquer pessoa que se arrepender, seja ele quem for. Você vê 2 ladrões da cruz sendo crucificados com Jesus, mesma sentença, mesma condenação, 2 posturas diferentes. Primeiro diz, se tu és o filho de Deus, ó infeliz, arrogante. Porque tem gente, irmãos, o cara está com câncer. No estado terminal, eu já fui visitar, eu visitei a ala de soro positivos. Na época que morreu Cazuza, ou pouco depois, naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. Hoje o soro positivo vive a vida comum, normal, ou quase que normal. E aí, quando eu chegava em alguns lugares, eu encontrava gente, em alguns leitos, eu encontrava gente quebrantada. Por quê? A doença o quebrantou. E aí, você quer uma oração? Você quer o evangelho? Quero. E a gente ficava acompanhando, daí a pouco o cara morria. Tinha envolvimento com homossexualidade, adquiriu na perversão moral, sexual. Tinha outros, eu me lembro que eu lidei com um, irmão. Falei, caramba, o cara está armado até os dentes. Quando ele viu a Bíblia, ele já deu um tiro de lá. Eu sou de macumba, eu sou pai de santo, eu sou isso, eu sou aquilo. E naquela época eu era mais novo, eu não tinha nem palavra, eu só saí de perto, com medo das palavras que ele estava lançando de lá. Eu vi um texto apócrifo, né, porque não era verdadeiro, de alguém fazendo a fala do pastor e do jornalista que estão brigando. Um pedindo perdão ao outro e um aceitando o perdão do outro. E eu até pensei que fosse verdade. Né? Eu me alegrei quando eu vi aquilo, um reconhecendo o erro, o outro reconhecendo também e tal. Acabou, desarmou, acabou a guerra. Aí o cara botou assim, um cara muito inteligente, o cara que fez o texto botou assim, pena que isso não é verdade, eu escrevi esse texto para chamar a atenção do que Jesus gostaria que fosse feito. Pastor, eu sou a prova lá, a atitude dos caras na parada gay. Não, irmão. Só que vai adiantar eu guerrear contra eles? Minha guerra não é contra ele. Eles vilipendiaram a palavra de Deus. A palavra é de quem? É minha? É de Deus. Amigo, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem zombar de Deus vai colher aquilo que ele plantou. E a gente tem que fazer o quê, pastor? Eu te pergunto para você pensar. O que Jesus faria? Nos piores ultrajes, irmãos, ele se calou. Às vezes isso é difícil. Nos piores momentos, onde o foco de tensão era sinistro, ele conseguiu manter o equilíbrio.
Jesus foi um ser humano dos mais brilhantes, ou o mais brilhante ser humano que já passou por essa terra. E o que ele nos chama a responsabilidade é para a gente, pelo menos, tentar fazer igual a ele. Esse publicano representa aquilo que deve ser a nossa atitude. Pastor, mas eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, isso é verdade. Continua sendo um pecador. Tem gente, a gente tem dificuldade de entender o evangelho, irmãos, é simples pra caramba. Sempre que vou fazer aula de batismo lá, tem umas 12 pessoas lá. Aí eu pergunto aqui, quem aqui, se entrar igual entrou lá naquela igreja, um matador aqui agora, fuzilar nós todos aqui, quem aqui tem dúvida se vai para o céu ou não? Aí sempre levanta a mão uns 2 ou 3. Aí eu faço a pergunta, mas por quê? Eu falo, pô, pastor, tem muita coisa para mudar. Aí eu falo, brother, se eu for nessa filosofia sua aí, então vamos os dois. E vou estender. Se eu for nessa filosofia citada, vamos todos aqui. Você tem coisa na sua vida para mudar, para melhorar? Quantos tem? E Deus muda, irmãos. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Pastor, então o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Aí falou assim, pastor, mas eu não fui batizado ainda. Eu falei, meu amigo, você já nasceu de novo, você já recebeu vida em Cristo. Acabou, se entrar alguém aqui e fuzilar a gente vai viver uma eternidade com Deus. Mas isso não nos faz melhores do que os nossos pares, sejam eles membros de outras religiões, ou não tenham religião nenhuma. Irmãos, se a gente demonstrar mais amor e falar menos de amor, a igreja evangélica vai crescer de verdade. De verdade por quê, pastor? Porque o que a gente tem no Brasil hoje é o modismo. Na década de 70 e de 80, era vergonha ser evangélico. Né? Evangélico era o bitolado, era o ignorante, era o sem estudo, né? Era o cara que tinha o estereótipo que a Rede Globo põe lá na novela. Hoje não, hoje os artistas são gospels. Né? Hoje todo mundo é gospel, a gospelização está aí. E não é isso que eu estou falando, eu não estou falando de modismo, eu não estou falando, irmão, de aceitar, de ser conivente com comportamento. Eu estou falando a respeito de demonstração de amor. De demonstrar amor de forma prática. Eu falei hoje pela manhã de um vídeo. A mulher agiu igual Jesus. Eu não sei como é que eu agiria, irmão. Nem sei você. Não sei o que o cara tinha feito. Era um suposto traficante, criminoso. Está morrendo, agonizando. Eu já vi outras situações onde as pessoas chegam bicando, estourando a cara do cara, pisando. É tanto vídeo rolando aí, tanto ódio. A irmã chega perto dele, se ajoelha e diz, tem esperança para você. Ele agonizando, botando sangue por tudo quanto é lugar. Tem esperança para você. Jesus é a sua esperança. Ele te perdoa. Aí o cara balbucia, ele me perdoa? Eu? E alguém diz, não, ele era bandido, ele era isso, ele era aquilo, tem que morrer mesmo, tem que não sei o que, tem que isso, tem que aquilo. E ela diz, tem esperança para você, ele te perdoa, você quer receber a Cristo. Ele diz, eu quero, você quer o perdão de Deus? Quero, então eu vou orar por você. Ela faz uma oração. Depois o vídeo narra que o cidadão morreu sorrindo. Alguém tem dúvida que aquele cidadão encontrou com Deus? Eu não tenho, irmão. Eu estava conversando com um rapaz outro dia, ele falou, cara, mas e o que o cara fez?
Eu falei, ficou no passado dele, irmão, foi apagado. Esse é o poder do evangelho. Você pode ser um bonzinho, você pode ser igual esse cara aqui. Senhor, eu dou o dízimo 2 vezes por semana, eu sou bonzinho, eu jejuo, subo um monte, desço um monte. Eu sou bonzinho. Bonzinho orgulhoso. Bonzinho mentiroso. Bonzinho estereotipado. Deus não vê como vê o homem, irmãos. Como cantamos aqui nessa noite, Deus vê no secreto, Deus vê no oculto. E é dessa forma que Deus julga. E Ele é o justo juiz. Portanto, eu quero dizer para você, à luz dessa palavra, que Deus está arrancando de nós o orgulho nessa noite, o orgulho da religiosidade, o orgulho da autojustiça, da justiça própria, o orgulho de emissão de juízos de valores que não nos compete, o orgulho de repudiar o próximo, seja ele quem for, por causa da cor, por causa da classe social, por causa da sua ideia, não importa, Deus ama todas as pessoas indistintamente, e o desejo dele é que todos se salvem no nome poderoso, excelso e tremendo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos podem aplaudir o Senhor por ela? Ele é digno.